que já começou. Pode perguntar. Nesse caso aí, as duas últimas casas, quando são os 4 números, as duas últimas casas somem, não é? Isso. Some porque eu pedi 2 casas decimais, tá? Não some em todos os casos, não. Foi só Se porque você eu... tivesse pedido as 4 casas, tinha que repetir ou tinha que continuar adicionando? Não, se eu pedir as 4 casas aqui, o número ia continuar a mesma coisa, tá vendo? Vamos supor se eu pedisse 3. Aí seria diferente. Eu vou só mudar aqui como se fosse um 6, porque a gente vai explicar o caso dos 5 mais para frente. Mas vamos supor que eu pedi esse número aqui, 7 e 6. Eu pedi para vocês arredondarem esse número para 3 casas decimais. Então, são 3 casas decimais aqui que eu vou querer depois da vírgula. Eu vou querer o Uhum. 15, a vírgula e 3 casas. Nossa, ficou torto pra caramba isso daí, peraí. As 3 casas aqui. Então, eu vou olhar o 4, eu vou repetir, o 8 também. O último número que eu vou me preocupar aqui, se ele vai permanecer o mesmo ou se eu vou ter que pôr um número a mais nele. Aí eu vou olhar o próximo número do que eu estou analisando, que é o 6. 6 é maior do que 5, então esse número meu aqui eu vou arredondar para 8. Ah, tá, entendi. É de acordo com o que for pedindo o exercício, a atividade, considere tantas casas decimais, aí vai estar explícito no exercício quantas casas decimais que você precisa arredondar, Ah, tá? tá, entendi. Agora, gente, continuando lá nas nossas regras. A gente vai agora analisar que a gente viu até agora, quando é maior do que 5 e quando é menor que 5, o que a gente faz? Mas o que a gente faz quando é 5? Quando a casa que eu estou analisando não é nem maior nem menor do que 5. O que eu vou fazer? O primeiro caso, quando o algarismo a ser conservado for seguido de 5, após esse existir um algarismo diferente de 0, soma-se uma unidade. Tá, não entendi nada porque falou uma linguagem difícil. Vamos, por exemplo, que fica mais fácil. Vou copiar aqui para a gente fazer esse exemplo junto. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui. 25,775,0002. Eu quero arredondar, estou pedindo aqui, arredondando em 2 casas decimais. Então, vamos seguir continuando, 25,2 casas decimais. A primeira, eu não tenho que me preocupar com ela, eu tenho que me preocupar com o final aqui, que são 2 casas. Eu vou olhar esse 7 aqui. Ele vai permanecer 7, ou eu vou ter que arredondar para cima, digamos assim, né, para 8, ou ele vai permanecer 7. A próxima casa, igual a gente viu que a gente analisa, no caso, né, uma casa depois do que eu estou pedindo, é 5. Até agora a gente viu como é que faz com menor que 5 e maior que 5. Com 5, é uma regrinha diferente. Se o algarismo a ser conservado for seguido de 5, que é o nosso caso, a gente quer conservar essa casa, é seguido de 5, esse caso aqui. E após esse existir algum algarismo diferente de 0. Depois desses 5 aqui, a gente tem vários zeros, mas a gente tem um algarismo aqui que ele é diferente de 0. Se ele é diferente de 0, então eu vou ter que arredondar para cima. Vocês entenderam? Não? Não. Sim. Tá, vou explicar de Não novo. entendi mais ou menos. Tá, vou explicar de novo, tá? Vou pegar outro número aqui só para não ficar. Você já sabe a resposta desse? Só para não ficar dessa forma aqui, tá? A gente vai pegar um número aleatório aqui, eu vou chutar qualquer número, sei lá, 15,1
2, 3, 5, 0, 0, 0, 3. Eu quero esse número aqui, vocês esquecem esse anunciado aqui, tá? É um anunciado diferente que eu vou falar para vocês. Eu quero colocar esse número aqui arredondando com 3 casas decimais. Então, agora eu aperto um botãozinho na caneta aqui. 3 casas decimais. Então, o que eu vou fazer? Eu permaneço com a parte inteira, ponho uma vírgula, vamos ver, 3 casas decimais. O 1 e o 2 aqui, eu não vou me importar com ele porque não interessa nesse momento, que eu quero com 3 casas decimais. Então, os números que eu vou analisar é esse aqui, que eu quero conservar. Ou ele fica 3, ou ele vai ficar 4. Aí a gente tem que ver a regrinha, se ele vai ficar 3 ou 4. Então, a gente vai analisar o quê? O próximo número. O próximo número no nosso exemplo aqui é 5. Então, não dá para colocar aquela regrinha maior que 5. Eu arredondo para cima e menor que 5 permanece a mesma coisa. Não tem como, porque é justamente o 5. Quando é justamente o 5, a gente tem que olhar todos esses outros números aqui depois do 5. Então, a gente olha depois desse 5 aqui, a gente tem vários zeros e a gente tem um 3 também. No caso, a gente tem um número aqui que não é zero, é diferente de zero. Então, como ele é diferente de zero, a gente vai arredondar para cima. Então, a gente vai colocar um 4 aqui, ao invés de 3. Porque eu quero 3 casas decimais. E o próximo número aqui que eu vou analisar é 5. 5 eu tenho uma regrinha diferente, eu tenho que analisar todos os outros números aqui. Então, se não tivesse esse 3, fosse todos zeros, o 3 ia permanecer? Exato, é a próxima regra, é isso mesmo. Se eu quero, vamos usar esse mesmo exemplo aqui. Eu quero com 3. Tainara, só para saber, se fosse um 5 no lugar do 3, tem que ser maior que 0, né? Então, isso, qualquer número. Se eu colocar aqui 1, se eu colocasse 1, se eu colocasse, né? Vamos voltar. Se eu colocasse aqui 1, se aqui fosse 2, se aqui fosse 3, de qualquer jeito eu tenho que arredondar para cima. É diferente de 0, independentemente de qualquer outro número. Então, tá? nessa regra, se for um 5, a gente meio que esquece que ele é um 5, ele é só um número maior que o outro. Isso, aqui, né? Você fala. Isso. Você não precisa se atentar qual número que é. Eu só vou. É diferente de 0. Se for diferente de 0, aí aqui, em vez de ser 3, tá vendo? Era 3, vai ser 4, porque aqui tem um númerozinho diferente de 0. Entendeu? Sim. Se for 0 igual vocês me questionaram, aí a gente vai ter que analisar diferente. Vamos pegar esse mesmo exemplo, agora vamos supor que ele fica assim. E aqui é mais um 0, por exemplo. 0, 0, 0 para sempre. Aí eu vou fazer a mesma coisa. A parte inteira permaneceu. A primeira casa também, a segunda casa também, porque eu quero com 3 casas decimais. Então, vou analisar a terceira casa decimal. Depois da minha terceira casa decimal, tem um 5. Então, tem que analisar todos esses números depois aqui para saber o que eu vou fazer. Como não tem nenhum número aqui que é diferente de 0, a gente tem só 0. Aí vai permanecer o meu 3. Tá? Aí permanece, não adiciona, não soma aqui na minha casinha. Deu para entender? É independente da quantidade de casas? Independente da quantidade de zeros. Se fosse assim, por exemplo, ó, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Vou pegar outro número. E outra quantidade de casas aqui. Vamos pegar um outro exemplo aqui, 33,240,650. Eu quero arredondar esse número aqui agora para 4 casas. 4 casas. Então, minha parte inteira permanece 1, 2, 3, 4. O que eu vou fazer? O 2, o 4 e o 6, tudo repete. Aí aqui, não, vou colocar 3 casas para ficar mais fácil, para ficar no exemplo.
3 casas também, tá? Vou até apagar aqui uma casa dessa e essa aqui. Quero 3 casas decimais. Então, a gente parou aqui na terceira, eu vou pegar esse número aqui. Ou vou ver se ele permanece 6, ou se ele vai ter que ser 7. Aí eu tenho que analisar o próximo número em relação a ele, né? O próximo número da casa, a quarta casa. Eu vejo que é um 5. Não tem como, então, ser nem... Não é maior nem menor do que 5. É exatamente o 5. Aí eu vou ter que olhar todas as casas depois. Nesse caso aqui, a gente só tem uma casa. E é 0. Então, não é diferente de 0. É exatamente o 0. Então, ela permanece a mesma. Se eu tivesse um 1zinho aqui, ó, aí já teria que arredondar para cima. Aí não seria 6 mais. Seria... Opa, não seria o 6 mais. Seria o 7. Entenderam? E vai Sim. mandar aqui em relação ao... Estão perguntando no chat se esse o exemplo é para a próxima regra. Deixa eu ver aqui. Desculpa, viu, gente? Eu não estava conseguindo ver o chat. É exatamente a próxima regra aqui, ó. Vamos ler ela e fazer o exemplo do slide aqui para ficar fácil também para vocês fixarem. Apaga esse trem todo. A próxima regra é exatamente essa regra de depois da casa a gente ter... Peraí. Fazer junto fica mais fácil. A nossa próxima regra é quando existir o algarismo a ser conservado for seguido de 5, após esse existir apenas zeros e o algarismo antes do 5 for par, ainda tem esse detalhezinho aqui em relação a isso. Eu até esqueci de falar com vocês. Soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado. Vamos ver esse exemplo aqui. 6,45000000. Ele quer arredondar com uma casa decimal só. Então, ele quer 6, alguma coisa. Uma casa decimal só. Eu tenho esse 4 aqui. Esse 4. Aí eu tenho que ver se vai permanecer 4 ou se vai ser 5. Tem essas duas opções para ser aqui. Aí eu vou analisar o próximo número. O próximo número é 5. A gente vê aqui que só tem 0. Então, eu não vou arredondar para, por enquanto, o 5 está descartado, igual a gente viu. Se tivesse um 1zinho aqui, aí seria 5. Mas não é o caso. O caso é tudo 0. Opa. Como é tudo 0, eu vou olhar e o outro caso, ó, apenas zeros e tem duas condições. O algarismo antes do 5, no nosso caso aqui, é o 4, é par. Então, se ele é par, eu acrescento 1, mesmo sendo tudo 0 depois. É um pouquinho diferente. Vocês conseguiram entender nesse caso? Eu entendi. Sim. Então, no caso, mesmo que não tenha um número depois, se o número for par, arredonda para cima. Isso mesmo. Você tem que analisar tudo aí antes de arredondar. Quando o 5, quando você vê que a casa onde eu quero arredondar, depois dela for o 5, aí tem um probleminha a mais. Tá? É isso que está falando aqui. Vamos ver o próximo, tipo, se tem algum próximo exemplo em relação ao número ser ímpar. Que a gente vê vários exemplos aqui para vocês praticarem, para ficar mais fácil. Nesse caso, gente, do par ou ímpar, é só quando depois do meu 5, tiver só 0. Aí a gente vai ter que fazer essas análises aí. Vou ver esse outro caso aqui. Então, se for par, mas tiver 1, 3
depois de um zero, então não tem essa regra. Como é que é? Repete a pergunta. Se for esse último exemplo, né, o 5, para arredondar, e for par, mas tiver um outro número na frente do 5. Ah, Não tá. Se arredonda? tivesse umzinho aqui, por exemplo, É. aí a gente entra no outro caso, que aí depois do 5 a gente vê que não é tudo zero, tá vendo? É diferente de ter um número que é aí diferente volta, de zero. né? Isso, aí volta no outro caso, aí volta nesse caso aqui, ó. Então, para ser par e arredondar, só se depois do Tudo 5 for zero. tudo zero. Isso. Essa regra do par ou ímpar aí é só quando depois for tudo zero. Nesse caso, tá vendo? Não era tudo zero. A gente 2 aqui. Aí soma-se uma unidade de algarismo a ser conservado. Então, o 7 aqui não vai virar 8, porque eu tenho esse 2 aqui, aí eu redondo para cima. Entenderam? Yes. Beleza. Agora a gente vai ver quando depois do 5 é tudo zero, só que antes do 5 é um número ímpar. A gente viu o que acontece quando é um número par antes do 5. Agora a gente vai ver o que acontece com o número ímpar antes do 5 e tudo sendo zero depois. Quando vocês veem um 5 e depois do 5 for tudo zero e a casa decimal que a gente tem que arredondar vem antes do 5, aí a gente tem que fazer essas análises antes de arredondar, tá? Ô, Tainara, mas se, tipo, o número ímpar for antes do 5? Então, a gente vai ver agora, nesse caso aqui. Vou pegar esse exemplo aqui. Vou pegar esse trem aqui. Ó, a gente pega esse número 9,2235,000. Aí ele está me pedindo aqui para arredondar com 3 casas decimais. Certo? Então, permanece meu 9 aqui, vírgula 1, 2, 3. Então, os dois primeiros, como eu pedi com 3 casas decimais, eu vou me preocupar com a terceira casa para frente. Aí eu vou ver, vai permanecer 3 ou vai ser 4, esse número aqui. Então, a gente vai olhar depois dele. Depois dele vem um 5, então eu não consigo fazer a regrinha do maior que 5 arredondo para cima e menor que 5 permanece o mesmo. Não tem como, porque é justamente o 5. Então, o terceiro passo vou olhar se tem algum número aqui diferente de 0. Não tem, só tem 0. Então, eu vou ter que dar um próximo passo. O próximo passo é eu olhar para quê? Esse número meu aqui, ele é antes do 5, é par ou ímpar? No meu caso aqui, ele é ímpar. Quando for ímpar, permanece sem alteração. Então, nesse caso aqui, permanece o 3. Entenderam? Aham. Sim. Sim. Beleza. Vou pedir para vocês para fazerem uns exemplozinhos para vocês treinarem aqui. Eu vou colocar aqui na tela. E a gente corrige junto, tá? Aí vocês quiserem anotar o número aí e a quantidade de casa decimal e vocês fazem esses 4 exemplozinhos aí por enquanto para a gente corrigir. Pronto. Todo mundo pronto? Vou esperar mais um pouquinho. Não. Beleza. Espera mais um pouquinho. Esperar.
Quando estiver pronto, vocês me dão um toque aqui que a gente corrige, tá? Terminaram? Podemos corrigir? Sim. 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 Então, beleza. Então, vamos pegar o primeiro aqui. A gente quer arredondar esse número, 2,14, né, para uma casa decimal. Então, a parte inteira permanece, vírgula. Aí aqui eu já tenho que saber qual número que eu vou colocar. Ou vou arredondar para cima, ou para baixo, ou permanecer. Para baixo não tem como não, é só permanecer. Então, a gente vai olhar a minha casa. Uma casa decimal, então a gente tem um 1, depois do 1 tem um 4. O 4 é menor do que 5, então a regra é simples aqui, não precisa analisar mais nada, vai permanecer a mesma. Certo? Certo. Beleza. Depois vocês me falam. No segundo exemplo, a gente tem que arredondar para duas casas decimais. Para duas casas decimais, esse número 4,372. A minha parte inteira permanece. Agora a gente vai mexer na casa decimal. Quero duas casas, então a primeira casa também permanece. Aí eu vou ver aqui, esse 7, se ele vai permanecer 7 ou se eu vou ter que colocar ele arredondando para cima. Eu vou olhar o próximo número, é menor do que 5, então a regra também é simples, permanece o 7. Beleza? Beleza. Sim. Agora a gente vai para 3 casas decimais desse número aqui. A parte inteira permanece, vírgula. A primeira casa decimal também, a segunda casa decimal também. Vou me preocupar agora com a casa onde eu estou pedindo, na terceira. Eu vou olhar o próximo número é maior do que 5, então eu vou arredondar esse número para cima, certo? Certo. Então a gente vai para o último aqui, arredondar esse aqui para uma casa decimal. Que vê que é um número com várias casas decimais aqui, mas eu estou pedindo aqui só com uma. Então, vai ficar 3, que número que eu vou colocar aqui? Então, eu vou olhar aqui. Vai permanecer 5 ou 6? A gente vai olhar a próxima casa. É 5, né? Então, já há uma regrinha diferente. Como é 5, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar se depois desses 5 eu tenho algum número diferente de 0. No nosso caso aqui a gente tem, né? Tem esse 1 aqui. Então, vai permanecer o mesmo. O 5. Beleza? Certo. Então, beleza. A gente vai fazer mais uns exemplozinhos aqui. Um pouquinho mais de números. E aí, vocês podem arredondar tudo para duas casas decimais. Tá bom? Esse último aí, ele é 5, por quê mesmo? Depois tem o 0, depois do 0 tem 1. Isso. Mas Se fosse aí, qual é a regra dele? A regra dele é essa aqui, ó. Quando o algarismo a ser conservado for seguido de 5, e após o 5 existir algum algarismo diferente de 0. Depois Então do ele não 5, adiciona?
Mas ele se soma uma casa a mais, não é não? Permaneceu o O mesmo. que eu fiz com vocês? Eu errei, né? Coloquei 5? É, Então, sim. desculpa, foi errado. Fui eu que errei. Fui eu que Tudo errei, bem. tá? Aí, no caso, seria exatamente. O Gustavo falou que 3,6. Isso, desculpa, gente. Eu falei errado com vocês, tá? Soma 1. Exato, eu tô confundindo vocês em vez de ajudar. Foi um teste. Pra você ver. Quando eu errar, assim, vocês podem me corrigir mesmo, porque eu sou meio lerda, de verdade, tá? Vocês me dão um toque aí que a gente retorna na regra e olha direitinho. Eu que errei, tá bom? Aí eu vou voltar nos exercícios aqui para vocês fazerem. Não, nesse caso aqui foi um erro, viu, Lucas? Aí vocês, por favor, façam isso aqui. Eu vou daqui a pouquinho corrigir com vocês, tá? Conforme vocês forem acabando, vocês me falam, por favor, tá, gente? Pronto. Pronto, todo mundo? Não. Tá, espera mais um pouquinho, tá? Ainda Pode fazer não. com calma, pode fazer com calma. Obrigada. Pode falar, gente. Quem tiver com a mão levantada, deixa eu ver. Gabriela, pode falar, Gabriela. Ou se foi sem querer também, não tem problema não.
Todo mundo pronto, então? Não. Sim. Tá, vou esperar então mais um minutinho, porque eu ouvi um não aí, tá? Tainá, Professora, Oi. só para tirar uma dúvida aqui desse que eu deixei de fazer. Uhum. No caso, quando o número seguindo for 9, como é que faz? Eu vou ensinar, eu vou deixar, até separei, né? Esse exemplo aqui. É, Eu vou ensinar para vocês certinho, tá bom? Vou tá. deixar ele por último para eu ensinar vocês. Deixei ele aí no meio para ver como é que se vocês iam me perguntar, se vocês iam saber. Aí eu deixei ele aí. Mas eu vou explicar, tá? Todo mundo terminou, gente? Sim. Então tá. Vou colocar lá pra gente fazer. A Gabriela que estava com a mão levantada é sem querer, né? Qualquer coisa pode falar. Não tem problema não, digitar. não vi eu que tinha levantado. Ah, tá. Eu ia te perguntar o que é. Quando o próximo número é 0, aí continua a mesma coisa ou acrescenta mais uma unidade? Nesse caso, vou fazer um exemplo assim, ó. 2,50. Assim você fala? Aí eu quero pôr uma casa decimal. Isso. Uma casa. Aí vai permanecer a mesma coisa, tá? Tá bom. 2,5. Obrigada. Aí não adiciona não, de nada. Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Vamos lá, vou pegar o primeiro aqui. Ele quer todos esses aqui com duas casas, né? Então, primeiro, a parte inteira permanece, vírgula, a primeira casa também. Então, a gente vai analisar a segunda. Depois da segunda, a gente tem um número 5. Então, a gente vai olhar depois do 5. Eu tenho um número aqui diferente de 0. Aí, a gente vai adicionar um número aqui, arredondando para cima. Tá? Se fosse 0, a gente vai permanecer igual. Eu que errei aquela hora mesmo. Aí, aqui a gente coloca arredondando para cima. A do pai é só quando tiver 0, né? Depois. A do pai é só quando tudo for 0, não tiver nenhum número lá diferente de 0, aí que a gente vai analisar se é par ou se é ímpar. Tá? Ok. Nesses casos aqui, a gente... Se o número continua, se o número para no 5, a gente conta que os próximos números vai ser 0? Como assim? Se, tipo, nesse exemplo aí, 15,48,5, aí não tivesse o 2, não tivesse número nenhum, a gente fala que é 0? Ah, tá, assim, né? E pedir para duas casas, é isso? Tá dúvida? É, como se fosse tudo 0. Aí vai permanecer aí a gente vai olhar aqui se é par ou se é ímpar. No nosso caso aqui, é até boa pergunta. Tudo, né, como se fosse tudo 0, aí ficaria 15,49, porque aqui é o número par. E depois do 5, a gente não tem nenhum número diferente de 0. Certo? Certo, obrigada. Nada. O segundo exemplo, gente, é 25 aqui, né? Permanece na parte inteira, vírgula. O 3 também. A gente vai olhar o 2 aqui, o próximo número é maior do que 5, então eu vou arredondar para cima. Beleza? O próximo, a minha parte inteira permanece, vírgula, duas casas, a gente vai analisar a
partir do 3, então o 0 permanece. O 3 aqui, depois dele, tem um número menor do que 5, então vai permanecer a mesma coisa. Beleza? Todo mundo está acompanhando? Sim. Sim. Beleza. Nesse caso aqui, a gente tem a parte inteira 15, permanece, vírgula, aí 2 casas decimais, 9. A gente olha depois dele, a gente tem um 2, que é menor do que 5, então a primeira casa permanece, 2 menor do que 5, permanece também a casa que eu quero. Eu vou deixar esse aqui por último, porque eu vou explicar certinho para vocês. Agora a gente pega esse aqui, o 8 permanece, vírgula, 3, a segunda que a gente vai olhar. Depois dela tem um 9, o 9 é maior do que 5, então vou arredondar para cima. Beleza? Repete, por favor. Esse aqui? Isso. Beleza. A parte inteira, o 8, né, permanece, vírgula, eu quero com 2 casas decimais. Então, a primeira casa decimal permanece. A segunda, que eu vou analisar o número depois dele. O número depois dele é o quê? É um 9, que é maior do que 5. Então, a gente arredonda para cima. Beleza? Sim. Beleza. Continuando aqui. Esse 15,005, a parte inteira permanece, vírgula. 2 casas decimais. O primeiro 0, beleza. O segundo 0, beleza. O segundo 0 aqui que a gente vai analisar. Depois desse 0, eu tenho o número 0. Então, vai permanecer aqui o 0. Não vai arredondar para cima, não. Beleza? Agora, se fosse 15,1005, teria 0 na frente do 5, mesmo sem ter escrito ali. Uhum. Aí, assim, né? Arredondar para 2 casas? para arredondar para 2 casas. Não, aí permaneceria assim, ó. Por quê? O número depois não é o 5, tá vendo? Que o 5 tá vindo só aqui. Sim. Aí a gente vai analisar isso aqui. Se aqui fosse 5, se fosse assim, aí seria diferente. Aí seria a regrinha do 5, do que a gente estava olhando. Mas como nesse caso aqui, depois é o 0, então o 0 é menor do que 5, então permanece o mesmo. Entendeu? Entendi. Beleza, vamos nesse 35, permanece a parte inteira. O 9 também. O 2 eu vou analisar o número depois dele, que é 1. 1 é menor do que 5, permanece o mesmo. No último aqui, a parte inteira é 0, ela permanece aqui por enquanto, né? A gente olha 1, 2 casas, o 8 também. O 9, a gente olha depois dele, tem um 0. 0 é menor do que 5, então permanece o mesmo. Beleza? Vamos pegar agora esse número. Esse aí eu errei, porque eu imaginei que depois do 0 poderia continuar contando, como tem o 5. Aí tem um na frente. A gente conta só se eu tivesse pedindo 3 casas aqui, aí seria diferente. Aí você teria que fazer aquela... Sim. Eu teria que analisar, aí eu ia parar no 0, não ia parar no 9, ia parar no 0. Aí depois dele ia vir um 5. Aí eu ia fazer a regra do 5, que depois dele, tá vendo? Tem um número aqui, então arredondaria para cima. Aí ficaria com 3 casas desta forma. Arredondaria, em vez de ser 0, viraria 1. Entendi. Entendeu? Vamos fazer esse exemplo que eu deixei aqui, por último. Quero arredondar esse 7,599 para um número que tenha 2 casas decimais. Primeiro, a parte inteira permanece, vírgula, a primeira casa e a segunda. Nesse caso aqui, a gente vamos ver aqui.
Vamos colocar o 5 aqui como se ele fosse permanecer. Aí o próximo número aqui é 9. Eu vou analisar esse 9 aqui. Depois dele, né? Esse outro 9 aqui. Nesse caso, vamos lá. Se eu fosse arredondar para cima, eu teria que acrescentar um número nesse 9, não era? Mas como é que eu vou colocar 10 ali no meio? Não posso colocar 7,510. Não tem como. Concorda comigo que aqui seria arredondar para cima, né? Porque o 9 aqui, ele é maior do que 5. Então, seria como se eu colocasse 10, mas eu não posso fazer isso, senão eu vou mudar o meu número todinho. Concorda? Aí, nesse caso, eu vou mudar o 5 para um 6? Isso. Aí, nesse caso, a gente vai ter que mexer nessa primeira casa aqui. Então, vai ficar 7, aí a gente vai ter que arredondar para cima também a primeira casa, por causa desse 9, desses dois 9, né? E aí vai ficar 7,60. Que aí eu tenho duas casas. Eu não posso colocar 10, porque senão não vou alterar totalmente o meu número. Aí eu tenho que arredondar o anterior a ele e vira 7,60. Vamos pegar outro exemplo aqui para ficar mais fixado aí na cabeça de vocês. Só um minuto, eu vou explicar aqui de novo e aí a gente um outro exemplo para ficar mais fácil, para ficar mais claro para vocês. Vou pegar aqui. Vamos pegar esse 15,6999. Eu quero arredondar esse número aqui, duas casas decimais também. Aí o primeiro, a minha parte inteira vai permanecer, vírgula, duas casas. Vamos fazer como se for normal. Aqui permaneceu 6, 9. Eu vou olhar depois dele. Aqui tem um 9. Vou até colocar outro número aqui. Não 9 aqui. Vou colocar 6. Depois da minha casa aqui, analisando normal, a gente vê que tem um número maior do que 5. Tem o 6. Eu teria que arredondar essa casa aqui para cima. Mas como a casa que eu quero arredondar, ela é 9, e eu não posso arredondar para 10, eu não posso fazer isso aqui. Ó, 6. Eu não posso colocar 15,6 e um 10 nessa casa aqui. Eu vou estar alterando totalmente o meu número. Ele está virando 15,61, sendo que inicialmente ele é 15,69. Então, estaria arredondando tudo para baixo, todo bacalhado, né? Então, o que a gente faz? Quando a casa onde eu estou analisando, ela é 9. Eu vou, nesse caso aqui, eu tenho que arredondar para cima de todo jeito, porque eu tenho um número depois aqui maior do que 5. Então, eu vou pegar o 15, aí eu vou ter que mexer na minha casa anterior. Aí vai arredondar para 7. E aqui, a segunda casa, no caso, vai ficar 0. Meu número arredondado, esse número, arredondado com duas casas decimais, é igual a 15,70. Deu para entender? Sempre que tiver o 9, a gente vai ter que sempre jogar o número com um a mais, como se fosse 69 para 70. Se fosse 79, seria 80. É isso? Isso. Mas vamos supor que eu vou pedir, por exemplo, aqui, ó, 6,7, 9, 7. Eu quero esse número aqui com 3 casas. Então, ó, eu vou permanecer a minha parte inteira. 1, 2, 3. Vamos ver aqui. A gente viu, ó, eu quero com 3 casas, 1, 2, 3. A minha terceira casa é um 9. Então, alguma coisa vai acontecer aqui, porque, ó, se eu for permanecer 7,
7. Aqui eu não poderia colocar um 10. Certo? Posso fazer isso. Errado. Então, vai ficar a parte inteira, a primeira casa 7, e aí eu quero arredondar para 3 casas. Então, a minha casa anterior, já que eu não posso colocar 10 aqui, a minha casa anterior, ela arredonda para cima e eu coloco um 0 aqui. Beleza, Tatiane? Bom dia. Entenderam? Sim. Eu quero com 3 casas e a terceira casa que eu vou analisar é justamente um 9. Aí toda vez que a casa que eu quero analisar tiver um 9, aí a gente vai ter que fazer essa análise aí para arredondar para cima, colocando um 0, porque eu não posso colocar 10 ali no meu arredondamento. Entenderam? Se tiver alguém com a mão, deixa eu até olhar aqui. Sim. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Continuando. A gente vai entrar agora nessa parte de algarismo significativo. Ainda não fiz chamada não, viu, gente? Então, vou fazer daqui a pouquinho. Quando for 10 para as 9, mais ou menos, eu vou fazer a chamada. E aí, vocês vão para o intervalo. E depois, quando voltar, eu vou mandar o link para vocês da aula que vai ser em conjunto, com todos os cursos, até falar com vocês já, que alguns entraram depois. Hoje vai ter a aula inaugural, que o pessoal da pedagogia vai dar para todo mundo essa aula, para todos os cursos. E aí vai ser uma transmissão via YouTube. E aí eu vou mandar para vocês aqui o link, por volta de 9h20, para vocês acessarem 9h30, tá? Que aí vai ser todo mundo direcionado para essa aula lá no YouTube, tá bom? A gente vai falar agora nesse âmbito aí do arredondamento, do algarismo significativo. O que é o algarismo significativo? Os cientistas sempre tentaram buscar a maior precisão possível quando for medir determinada grandeza ali. Vocês vão ver muito números que tem muitas casas decimais. Então, quanto mais casas decimais tiver, maior vai ser a precisão ali. Mas quando que vai ser a hora, por exemplo, de parar, Igual a gente está vendo aqui. Quando você soma grandezas com casas decimais, a gente, para definir quantas casas decimais no resultado final vai ter, a gente tem que levar em consideração esses algarismos significativos. Vamos pegar esse exemplo aqui da importância desses algarismos. O peso de uma amostra medida em uma balança de incerteza, grama. Beleza. A incerteza, todos os equipamentos, gente, tem uma incerteza ali, um erro. Essa primeira balança do exemplo, ela tem uma incerteza de mais ou menos 0,1 grama. Então, ele está mostrando, vamos supor, 20 gramas de determinado produto. Essa 20 gramas, ela pode variar um pouquinho, 0,1 para baixo, 0,1 para cima, porque a balança tem uma certa incerteza. Beleza. E aí, esse determinado cientista está pesando, encontrou esse valor aqui de 8,1 gramas. Beleza. Ele pega essa mesma amostra e mede uma outra balança que tem uma incerteza muito menor, de 0,0001 grama. E aí ele viu que o peso dessa substância, desse sólido ali, não é 8,1, é 8,1257. Então, a gente vê que a segunda balança ela é mais precisa, Ela tem uma incerteza menor. Ela dá um valor mais próximo do que realmente é ali daquele objeto. Então, a gente vê que ele possui mais algarismos significativos, que são esses algarismos aqui
após todos, na verdade, né? Todos os algarismos significativos. A gente vai ver os dígitos confiáveis, ou seja, aqueles que foram medidos com exatidão, acrescentado de mais um número duvidoso à direita. A gente vê que esses números aqui, eles são, entre aspas, aí, chamados de duvidosos. Todos eles são chamados algarismos significativos de uma medida. Tá, vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais fácil aqui. Algumas regras, né, que devem ser observadas para contar quantos algarismos significativos tem aquele número. Por exemplo, a base 10 e seu expoente não são considerados significativos. Esse primeiro exemplo aqui, a gente vê que tem 3,245872 vezes 10 a 96. Esse 10 a 96, a gente não conta ele como algarismo significativo. Tá? Então, a gente vai contar aqui nesse primeiro exemplo, no 3,245872, quantos algarismos significativos eu tenho? 7 algarismos significativos. Quais são eles? Aí aqui, quais são esses algarismos, gente? A gente não vai ver se está depois ou antes da vírgula. São todos algarismos significativos. Ó. O 3 é significativo, o 2, o 4, o 5, o 8, o 7 e o 2. Só a base 10, que a regrinha fala que não deve ser contado como algarismo significativo. Tá? Outra regra, um número que seja reescrito com a base 10 não deve ser aproximado. Isso deve manter todos os algarismos significativos. Nosso caso aqui, possui, e a terceira regra, o algarismo 0 à esquerda, desde que não precedido de outro algarismo, diferente de 0, não é considerado significativo. Nesse caso, a gente vai ver esse último aqui nesses dois exemplos. O primeiro aqui, a gente vê que tem um monte de zero antes dos números. Então, todos esses zeros aqui, eles não são significativos, porque é tudo zero nesse caso. Então, esse algarismo só possui 3 números significativos, que é o 6, o 7 e o 8. Só que esse aqui, a gente vê que tem, apesar de ter esse tanto de zero aqui, a gente vê que tem esse 1 aqui. Esse 1 é muito significativo, porque 0,1 não é 0,000. O 1 aqui faz toda a diferença na minha conta. Se eu tenho um determinado sólido ali que pesa, né, 0,1 e um pesa 0,0000, a gente vê que o 0,1 faz diferença. Então, por isso que nesse caso que tem um 1 aqui, ele também é contado como algarismo significativo. Então, esse número aqui, ele é bem assim, a cara dele é parecida com o de cima, só que ele é muito diferente do de cima. Vocês percebem aqui que o 1 faz muita diferença quando a gente for medir. Então, esse número aqui, ele não tem só esses 3 algarismos significativos, não. Nesse caso, esse 1 aqui muda tudo. Ele passa a ter 12 algarismos significativos, que é todos os zeros que vêm depois dele são significativos. Então, o peso do 1 é muito grande em relação a isso. Então, todos os outros viram significativos. O 6, o 7 e o 8 também são significativos. Deu para entender? Sim. Posso só anotar essa regra? Pode. Ou você vai deixar o slide depois? Eu vou deixar também, igual eu fiz na outra aula. Mas se quiser anotar também, não tem problema. Deixa eu só ver aqui a dúvida da Maurina. No segundo exemplo, porque vocês ganham uma vírgula depois dele. Deixa eu olhar aqui. Nesse segundo exemplo aqui, Maurina, só digita para mim qual seria o exemplo. Talvez eu passei o slide. Deixa eu ver no segundo exemplo, porque os 6 ganham uma vírgula. Ah, não. Aqui, é só para dividir. Não é um número, não, viu? Não é 6,7, não. É 6, 7 e 8. É só os algarismos mesmo que são significativos. Eu estou falando só quais são, entendeu? Não é 6,7, não. É como se fosse o 6, o 7 e o 8. Entendeu? Pronto. Pronto? Beleza. Beleza, é porque a gente está trabalhando com vírgula, né? Acaba que fica um pouquinho
confuso mesmo, mas é só para contar mesmo. Tá vendo? O último também é 1, é 0, 0. A vírgula foi só para separar eles, não é 6,7 não, tá bom? Então, gente, a gente vai praticar um pouquinho aqui, contando quantos algarismos significativos cada um desses números aqui tem, conforme o nosso primeiro exemplo. No exemplo aqui, a gente só vai falar quantos algarismos significativos tem, tá? Por exemplo, esse primeiro tem 3 algarismos significativos. E quais são eles? No caso, o 2 e esse 0 também significativo. O que não é que se viesse assim, ó, todo jeito seriam 3 algarismos significativos. Seriam esses 3 aqui. Esses zeros aqui antes não são significativos, igual a gente viu na regrinha. Agora, se tivesse um 3 aqui, aí os meus algarismos significativos seriam todos esses aqui, ó. O 3, esse 0, esse 0, esse 0, todos esses seriam significativos, tá? Aí vocês façam esse exemplo, esses 8 exemplos, por favor. Opa. Ô, Tainara. Oi. No caso ali do 1, depois da vírgula, o 0 não conta, né? Aqui, você fala primeiro? É. Esses zeros aqui, ó, depois do 1, todos eles são significativos. Sim, depois do 1, mas o primeiro antes do 1, depois da vírgula, não conta. Não, isso. Ah, então tá. Vou enviar assim, eu envio depois. A Lorraine está perguntando. Eu envio esse material que eu estou apresentando para vocês. Eu não sei se você estava ontem. Eu falei com os meninos para ficar com um caderno sempre perto. E esses exercícios que eu passo em sala, depois, ou presencial, ou depois vou pedir para vocês tirarem foto, alguma coisa assim, para me enviar. Mas eu vou fazer a lista com todos esses exercícios aqui. Na quinta-feira, eu devo fazer a listinha com todos esses exemplos que a gente fez em sala e vou colocar lá na plataforma. E aí, quem não chegou ainda, ou quem não veio ontem, alguma coisa assim, a gente faz esses exercícios também, tá? Para vocês colocarem lá para mim. Mas aí eu explico mais para frente como que eu vou colocar esse exercício. Ô, Tatiane, eu tentei subir a primeira aula, a gente gravou ela, tá? Só que deu um erro lá, ninguém conseguiu acessar. Aí eu vou tentar de novo, e essa aula de hoje também está sendo gravada para vocês relembrarem qualquer coisa. E aí vocês pegam esses exercícios, o slide também está lá. Os exercícios que estão lá no slide, aí se vocês puderem fazer no caderno, que aí depois eu vou pedir para vocês me enviarem também, tá? Isso, todo mundo só conseguiu os slides, viu, Maurina? O resto a gravação eu não consegui subir, deu algum erro, ninguém conseguiu acessar. Aí eu vou tentar hoje ou amanhã fazer isso, tá? Colocar lá para vocês as gravações. Tô vendo que alguns já acabaram, gente. Todo mundo acabou ou ainda espera mais um pouquinho? Sim. Espera mais um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Beleza. Ô, Tainara. Oi. Aqui, o meu chat não tá recebendo mensagem. Você vai colocar o link do YouTube? Ah, tá. Lá? Vou colocar também lá no Classroom. Ah, tá. Beleza. Tá? Porque aí você consegue acessar de lá. Vou colocar lá naqueles recadinhos, aí eu envio para vocês lá daqui a pouquinho.
Tá bom? Beleza. Ô, Maurina, para você entrar na sala, nas aulas, você tem que estar logada no e-mail que você cadastrou institucional lá, tá? Talvez porque no aplicativo do seu tablet, talvez já está logado no seu e-mail pessoal. Aí, se tiver logado no e-mail pessoal de vocês, gente, vocês não vão conseguir entrar. É por isso, tá? Aí, vocês vão ter que sair lá do e-mail pessoal, colocar o e-mail cadastrado e entrar aqui por ele. No computador, provavelmente, já está cadastrado esse e-mail que vocês cadastraram, né? Quando fizeram a matrícula. E por isso que deve estar dando essa negação no acesso, porque os e-mails pessoais, eles não são permitidos para entrar, não. Entendeu? Mas não ao vivo. Como assim? Você não consegue, falar, ligar o microfone, Maurina? Alguma coisa assim? Não, eu não entendi muito bem. Não consigo acessar a aula, mas não ao vivo. Depois você me explica aqui no chat como que você não consegue aqui, ó, mas não ao vivo. Não entendi muito bem, não. Ah, tá. Eu acho, né, que seu computador, aqui em cima tem, normalmente, tá vendo, tem um Tzinho, que vocês não conseguindo ver. O meu aqui tá logado no e-mail daqui do Senai. Então, por isso que eu consigo entrar aqui na conversa. Se no seu tablet estiver logado no seu e-mail pessoal, você não vai conseguir acessar. Vai conseguir acessar só pelo e-mail que vocês cadastraram aqui, né, no institucional. Beleza? Ô, Tainara. Oi. É que te perguntar. Eu tô fazendo os exercícios, tô copiando todos juntos de uma vez, só coloco a data para especificar. E os slides eu tô salvando no computador para eu ir estudando e lendo. Uhum. Tem algum problema? Não, problema nenhum. Eu vou querer só os exercícios depois mesmo, mas eu vou fazer a listinha aí, e aí vocês tiram foto. Mas, tipo assim, eu não tô marcando qual que é exercício de qual matéria. Eu tô salvando, tirando foto dos slides, eu tô colocando só a data do dia e fazendo todos de uma vez, seguindo a sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem problema, não. Tá bom. Então tá, obrigada. Maurina, deixa eu ver, ele está no do Senai. Eu vou ver com o pessoal aqui, então, o que pode ser, porque eu não vou saber explicar esses pormenores aí do povo do TI, não, mas eu imagino que deve ser alguma coisa relacionada ao login mesmo, que não está dando certo no seu tablet. Mas eu vou ver certinho e na próxima aula, qualquer coisa, você me cobra e a gente vê como é que faz, tá? Para você acessar por lá também. Então, se vocês terminaram aqui, gente, a gente corrige rapidinho para vocês irem para o intervalo. Sim. Nada. Tentar te ajudar, mas é porque eu realmente não sei direito como que você está logando no tablet, aí eu não consigo te explicar certinho. Não, Lucas, são mais fáceis mesmo, esses aqui, tá? Não seja tão pessimista, deu certo. Vamos lá. Eu estou pedindo aqui quantos algarismos, qual a quantidade de algarismos significativos para cada um desses valores aqui. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem 4 algarismos. Considere esse A aqui, viu, gente? Algarismo. Só para não ter que escrever algarismo, porque minha letra nesse trem aqui, a minha letra já não é muito boa. Nesse negócio aqui, então, fica pior. E quais são esses algarismos? O 1, o 0, o 0 e esse 0. Certo? Certo. Beleza. Certo. Nesse caso aqui, é 2.500, viu, gente? Aqui é ponto, né? Vírgula não. A gente tem 4 algarismos significativos, que são os números 2, o número 5
o número 0 e o número 0. Concordam? Sim. Sim. Nesse caso aqui, aí a gente vai ter que olhar aqui quantos logaritmos ele tem. Como aqui eu não tenho nenhum número diferente de 0, antes, eles não são significativos. Então, eu tenho 3 algarismos significativos, que são 3, 5, 0 e 5. Beleza? Sim. Nesse caso aqui, eu vou ter também esse 0 aqui, porque eu não tenho nenhum outro número antes dele, nem depois. Então, eu tenho 4 algarismos significativos, que são os seguintes algarismos: 2, 0, o 5 e o 4. Beleza? Nesse caso aqui, a gente tem dois algarismos significativos, um e o outro 1. Nesse caso aqui também, temos 2 algarismos significativos. Porque aqui o 0 é significativo, depois ele dá vírgula. Porque eu falar aqui... E porque Fiquei um pouco na dúvida nesse, porque é 1 e 0, mas ele não é um 0 à esquerda e... Isso, ele não é um 0 à esquerda, exatamente. Entendeu? Porque ele faz muita diferença. O 0 aqui depois da vírgula, ele é significativo. Se fosse no nosso caso, sim, né, igual aquele outro ali, 0, 0, 0, 3, 5, aí ele não é significativo daqui para, né, à esquerda, igual você falou. Tem até aquele ditado, né, fulano é 0 à esquerda e tal, não é significativo, digamos assim, tá? Só um ditado aí. Mas a direita ele faz diferença. Mesmo se não tivesse a vírgula, teria ele, né? Porque todos após o número inteiro, seguido do 0, o 0 entra também. Se fosse 10, você fala? Se não tivesse a vírgula, o 0 entraria também, né? Uhum. Só se fosse antes do 1 que não. Isso, se fosse 0, assim, ó, aí esse 0 à esquerda que não é significativo. Beleza? Ô, Tainara, mas se fosse 1,00? Esse 0 também é significativo. Aí seria 1, 0 e o 0 são significativos, tá? Tá. Aqui no caso, temos 5 algarismos significativos. O 7, o 5, o 4, o 0 e o 0. E aqui, esses zeros à esquerda aqui não são significativos. Então, a gente tem 4 algarismos significativos, o 5, 5, 5 e o 0. Beleza? Beleza. Sim. Beleza. Tá mais tranquilo, né? Eu vou abrir a chamada aqui, gente, para eu fazer a chamada antes de vocês irem para a aula do YouTube, senão eu perco vocês aqui. Deixa eu só parar aqui. Eu vou abrir a chamada aqui, aí vocês só esperem aqui que a internet vai, aos poucos, ela vai entrando. Ô, Tainara. Oi. Por exemplo, você estava dando o exemplo do 1,0. Independente do 0, mesmo se for depois da vírgula, se for um número inteiro antes, ele passa a ser significativo, certo? Certo. Meu número inteiro, diferente de 0, ele é significativo. Depois da vírgula. Isso. Ah, tá, entendi.
Já vou achar o link aqui para eu colocar na plataforma e depois eu coloco no chat para vocês. Eu acho que hoje veio quase todo mundo. Gente, se vocês levantaram a mão, pode falar. Qualquer coisa. É porque eu não estava vendo o chat, não estava com ele aberto aqui não, tá? Deixa eu só ver se tem alguma dúvida aqui. O chat com vocês aqui. Se tiver alguma dúvida da matéria, a gente volta. Só um minutinho. Custei achar que me achei. Vou fazer a chamada aqui. E aí eu tiro alguma dúvida que tiver no chat, tá? Só um minutinho aí. Aguenta a mão aí. Sim. O Guilherme Leandro tá aí, gente? Guilherme não, né? Guilherme Gustavo. Camilo. Norma.
Vitória, Yasmin. Só faltou o Guilherme mesmo. Vou voltar aqui no chat para ver a dúvida de vocês. A Liza, né, tá perguntando por que o 1,1. Ah, tá. No caso aqui, Liza, 1,1, os dois são significativos, tá? Tanto no meu número inteiro, quanto depois na casa. Tá? Os dois são algarismos significativos, tá? A gente escreve o vírgula aqui, não quer dizer 1, não. São esses dois algarismos significativos. Por isso que aqui eu nem coloquei vírgula para não confundir vocês. Então, esses 3 algarismos são significativos. Então, nesse caso, a gente tem 2 algarismos significativos. Os dois, nesse caso, são significativos, tá? O antes da vírgula também porque, por exemplo, esse número aqui, ó, ele é bem diferente desse aqui. Né? Então, é por isso que a parte inteira aqui, quando é diferente de 0, ela é significativa. Tá bom? Quando colocar a quantidade. Não precisa não, Lorraine. Aqui, ó, por exemplo, né? A quantidade de algarismos significativos são 3, né? Nesse exemplo aqui, ó. 1, 2, 3. Eu só estou demonstrando aqui quais são eles. Aí não precisa colocar a vírgula aqui, não, se for confundir vocês, alguma coisa assim. Tá? Pode dividir com tracinho, com outra coisa. Não precisa ser a vírgula, não, porque às vezes confunde mesmo, que a gente fica achando que é 2, alguma coisa. Então, pode ser com tracinho, com outra, ou com nada, só com espacinho também. Maurina, é sempre o mesmo, né? Vai ficar lá, para vocês lá na plataforma, participar. Aí, vocês clicam em participar, esperam eu entrar. Quando eu entrar, libera automaticamente para vocês entrarem. É automático. Então, por isso que tem que estar dentro desse meio lá, da FIENG aqui, da Senai ou FIENG, não sei como é que é os seus, mas aí já libera automático quando eu entrei. Quando eu entro, vocês já entram junto comigo. Por isso que hoje eu acho que vocês ficaram esperando um pouquinho, porque eu cheguei um pouquinho atrasado. E aí, enquanto eu não colocar participar também, acaba que eu acho que vocês ficam em espera, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ver se entendi mesmo. Só se depois da vírgula vier o 0, primeiro, tipo. Bom, nesse caso aqui, Gabriela, 1,05. Vamos pegar seu exemplo aqui. — 1,05, né? Você colocou aqui. Quais seriam os algarismos significativos desse número? A gente tem 3 algarismos significativos e todos eles, o 1, o 0 e o 5. Por quê? Esse 0 aqui, apesar de estar, se fosse, ele está à direita da vírgula. Ele não é, se fosse assim, ó, 0,00105. Esses zeros aqui não seriam significativos, mas depois aqui, ó, todos esses números também seriam significativos, tá? O 0 à esquerda, quando não tem nenhum número, se tivesse um 1zinho aqui, aí esses 2 zeros já seriam significativos, porque tem esse 1 aqui. Se fosse assim, ó, 0,1000105. Quais seriam os algarismos significativos nesse caso? Todos esses aqui, depois da vírgula. Só esse 0 à esquerda aqui não teria. Esse 1 aqui, ele torna esses zeros aqui, digamos assim, né, para vocês entenderem, significativos. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos significativos, sendo todos esses aqui. Então, ao menos que tenha algum número para a esquerda, os zeros são insignificantes. Isso. Se for tudo igual nesse seu exemplo aqui, né? Tá vendo? Não tem nenhum número aqui entre eles.
Então, todos eles são insignificantes. Se eu tivesse um 1zinho quebrando aqui no meio, quer ver? Deixa eu anotar de novo aqui para vocês verem. Se eu tivesse, né, esse número aqui, só que ele fosse assim, ó, 0,00. Tainara, não está em modo de apresentação. Ô, gente, desculpa. É isso que eu tô falando aqui, tô mostrando, vocês não... Me desculpem. Vou voltar aqui no 1,5 também depois. 1,05. E se esse número aqui, gente, fosse assim, ó. Aí, como eu tenho esse 1 aqui, esses zeros aqui passam a ser significativos. A esquerda do número não, mas esses outros aqui todos são significativos. O 1, o 0, o 0, o 3, o 0 e o 5. Tá? No caso aqui do exemplo que eu estava explicando, mas não estava apresentando, 1,05, todos esses números, a gente tem 3 algarismos significativos, o 1, o 0 e o 5 também. Tá? Porque esse 0, apesar daqui, ó, de estar né, apesar dele ser 0, ele é significativo por causa do 5, do 1 aqui também. É só nesses casos assim que eles deixam de ser significativos. Todos esses aqui à esquerda. A partir do momento que antes dele eu tenho esse, tá vendo? Antes desse 0 aqui, eu tenho um número, então eles depois são significativos. Antes desse 0 aqui, eu tenho um número. Então, ele também é significativo. Entendeu? Tainá, Oi. se for uma grande quantidade de zero antes do primeiro número? Não entendi. Eu tenho o número 1 e depois eu tenho, por exemplo, 5 outros zeros e outros números. Você tem assim... Eles tornam significativos também? Assim? Isso. Aí, sei lá, 2. Isso. Aí tudo aqui é significativo. Porque, ó, ao colocar esse 1 aqui... Tem um 0 no lugar desse 1. Tá. Assim, ó, 0? Isso. Tá. Assim, né? Aí, nesse primeiro 0, depois da vírgula, tem um, por exemplo. Aí, é a grande quantidade de zero. Aqui? Isso. Aí, tudo isso aqui se torna significativo. Não importa a quantidade de zero? Não, posso ter um monte de zero aqui, e 2, 3, 0, 0, 0, e isso aqui. Aí, tudo é significativo. Entendi. Tá? Obrigado. De nada. Gente, eu vou deixar vocês com um intervalinho aí, de 15 minutinhos só hoje, e eu quero que vocês voltem 9h25, porque eu preciso redirecionar vocês lá para outra aula. Aí, na próxima aula, eu não sei se vai dar tempo hoje ainda, aí a gente continua daqui de onde a gente parou, tá? Aí, 9h25, espero vocês aqui de novo e encaminho o link para vocês irem para lá, 9h30, tá bom? Tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Eu não vejo vocês hoje, obrigado pela aula. Mais uma vez, né? Obrigado pela paciência suas aí. E espero vocês aqui daqui 15 minutinhos.
Vamos voltando aí, gente, então. Vou achar o... Eu vou mandar aqui, aí vocês copiam e colam aí, vê se já consegue acessar. Aí vocês me avisam aqui também, tá? Ô, Vitória, tá saindo o som certinho para você? Vou colocar lá também na plataforma, igual vocês falaram comigo que às vezes não consegue acessar o chat aí, vou colocar lá também esse link, tá? Aí, gente, eu não sei a hora certinha que vai acabar lá. Dependendo do horário, né? Se acabar 11h15, vocês não precisam voltar para mim. Mas se acabar antes disso, vocês clicam de novo lá no link para participar. Aí vocês voltam aqui comigo, tá bom? Ok. Vou ficar por aqui também, que eu vou participar daqui. Aí vocês podem ficar com as duas abas abertas também, que aí todo mundo fecha o microfone certinho e aí a gente fica na aula lá do YouTube, tá?